Sim, Tá bom. Então a gente vai sim, começar eu tô vendo. rezando e aí a gente vai começar logo para não perder muito tempo, tá bom? Ah, Uhum, eu queria pedir para quando a sala for cair, alguém abrir imediatamente, pode ser? E botar o link lá no grupo? uhum. Já que sabe fazer isso, né? Você pode fazer pra gente? Oi, Flávia. Então, eu posso tentar, só que a minha internet aqui na igreja tá muito ruim, Tá. tá bom? Mas Tá bom, assim, eu vamos também posso cair, tentar. a gente tenta. É, caindo a Tá, gente tá vai bom. tentando, É porque eu tá? tenho. Tá bom. É que eu nunca confio em mim, mas tá bom, vamos lá. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uhum. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Nossa Senhora Assunta ao céu, rogai por nós. São José, rogai por nós. É que hoje é véspera de Nossa Assunção de Nossa Senhora, né? A gente já está nas vésperas, já rezei a véspera da festa dela de amanhã. Bom, a gente vai começar a ler um livro que vai responder muitas coisas para vocês e que é super importante porque fala exatamente da formação da nossa consciência. Então, a gente tem formas modernas de tentar entender a consciência como a psicologia, neurolinguística, tem mil neuros que explicam, mas a gente vai tomar como base aquilo que a nossa igreja ensina, que é a teologia cética e mística, que é para isso que a gente está direcionando o nosso estudo, né? Então, assim, nunca a gente vai pegar essa outra informação porque para a gente não importa. Importa que para a gente é sempre a salvação da alma, né? E a nossa santificação. Então, eu vou ler rapidinho esse prefácio aqui, que é do autor que fez a tradução, porque é muito bom o que ele explica que o São Bernardo vai falar daqui em diante. E a gente vai fazer assim: eu vou ler com bastante é, calma, mas assim que eu achar que eu preciso comentar alguma coisa, eu vou interromper, e assim como vocês, por favor, interrompam quando vocês não entenderem alguma coisa, tá bom? Então, começa assim. A consciência, diz São Bernardo, é a ciência do coração ou conhecimento de si mesmo. Eu já vou começar a fazer uma chamada aqui, que quando São Bernardo fala da ciência do coração, é óbvio que ele não está falando de sentimentos nem de sentimentalismo, né? Coração é sempre falado na linguagem dos santos doutores que falam da alma, é sempre relacionado à alma, né? A gente mesmo às vezes fala assim, ah, Jesus falou no meu coração, né? Dentro da nossa alma, né? Ele está falando disso. Ele está tentando localizar. E até outro dia a Lola perguntou, fez uma pergunta interessante assim, aonde fica localizado tal coisa, né? Onde fica localizado na alma tal coisa? Então, é complicado falar isso e por isso que a ciência não pode entrar nesse tipo de especulação, porque a alma ela é espiritual, então ela não tem um lugar. Quando a gente fala no cimo da alma, na parte elevada da alma, a gente está tentando traduzir para a nossa inteligência, né? Mas a gente, na verdade, ela não tem um espaço. Tanto que às vezes quando a gente fala assim, Jesus falou no meu coração, a gente aponta para o peito, para o coração. Mas na verdade ele está falando dentro da alma, né? Enfim, mas a gente percebe onde ele fala, né? Onde que ele fala com a gente, né? E a gente, em geral, não aponta para a cabeça, a gente aponta para o coração. É engraçado isso, né? É porque Deus é amor, então, para ele, assim, a questão do neurônio não está importando, né? Aqui, né? Nem para a gente vai importar. Então, vou continuar. Por isso, o Tratado da Consciência deste exímio doutor da Igreja não é outra coisa senão a arte de conhecer-se a si mesmo, a arte mais útil e necessária de todas, porque é a base da perfeição, a escada mediante a qual a alma pode ascender até as coisas sublimes e celestes, até Deus.
Então, quando os autores falam de base da perfeição, significa a santidade, né? A palavra perfeição é sinônimo de santidade. Com efeito, quem se conhece a si mesmo sente-se humilde diante de Deus, caridoso para com o próximo. Quem se conhece a si mesmo conhece seus defeitos espirituais e abriga firme propósito de remediá-los. A graça o ajuda a elevar-se até o único que de tais defeitos pode curá-lo. Aprender a conhecer-se é aprender a conhecer a Deus, porque o Criador se manifesta em suas obras, como diz São Paulo, onde poderá manifestar-se melhor do que na alma feita por ele, a sua imagem e semelhança? Sim, então nós somos a obra de Deus, né? O homem, na verdade, ele é o centro de toda a criação, né? Ele é o único ser que foi feito, a única criatura, melhor usar essa palavra ao invés de ser, é a única criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura, nem mesmo os anjos que estão mais próximos de Deus, hein? Que incrível isso. Porque o homem é o centro do universo, né? Ele tem uma parte material que exemplifica os animais abaixo dele, né? Animais, plantas, minerais, e uma parte espiritual. E Deus veio e encarnou nesse homem feito à imagem e semelhança. Ele não encarnou, ou, aliás, nem poderia, né? Porque os anjos não têm carne, né? Então, ele não se fez um anjo, ele não, né? Ele não salvou as criaturas pelos anjos, mas vindo como, né, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, por isso o homem é o centro do universo, né? Foi dado tudo a ele, né? Tá no Gênesis isso, para ele dominar todas as coisas criadas por Deus, né? Então, isso é muito importante, né? Ou seja, nós somos a obra de Deus, né? Obra perfeita de Deus. Ainda que com o pecado original agora. Desolados correm os homens atrás da ciência. Muito mais sábio é correr atrás da consciência, a melhor e mais excelente das ciências. O próprio São Bernardo é quem, no presente livrinho, nos vai ensinar esta ciência. Que grande mestre! Conosco descerá até a profundidade do coração, esquadrinhará todos os seus cantos e recantos, nos mostrará todas as suas chagas, suas feridas, nos ensinará a curá-las e cicatrizá-las, e restaurar e conservar pura e bela a nossa alma, a nobre imagem do Criador. O Tratado da Consciência é, pois, a ciência mais necessária e excelente, a ciência da felicidade ensinada por São Bernardo. E, estranha omissão, este pequeno livro áureo, traduzido em quase todos os idiomas europeus, não foi, que saibamos, a rica língua de Cervantes, que é o espanhol, né? Nós empreendemos esta tarefa esperançosos de que... não, ué, é castelhano, sim, tá, desculpa. Nós empreendemos essa tarefa esperançosos de que esse trabalho, imperfeito enquanto nosso, há de ser bem acolhido pelas pessoas piedosas e ser capaz de produzir algum bem às almas. É que o tradutor é espanhol. Depois vem uma nota biográfica de São Bernardo, que eu não vou ler, mas eu recomendo que depois vocês leiam. É super fácil baixar esse PDF, custa só R$ 4. Eu botei o link lá no grupo de conteúdo e a gente vai direto para a obra de São Bernardo. É, é uma grande graça ler esse livro, viu, gente? Porque ele é um tesouro da nossa igreja para nos ensinar o que é a consciência. Bom, vamos lá, deixa eu botar aqui, que começa aqui, ó. Como, por meio de boas obras, vou abrir aqui no meu livro que eu estou lendo aqui. Ele não é grande, ele é fininho, ele é pequenininho e fininho, ó. Ele é muito pequenininho e não é grande, então a gente não vai demorar para ler. E também, se demorasse um século, seria para nosso proveito, né? Porque sem reta consciência a gente não se salva. Como por meio das boas obras deve-se manter a consciência limpa e pura. Esta casa corporal em que habitamos ameaça ruína por todos os lados.
E como há de cair e até dissolver-se dentro de pouco tempo, necessita que nos dediquemos a construir outra. Volvamos, pois, a nós mesmos, sacudamos e sondemos cuidadosamente nossa consciência. Nosso corpo é a tenda de onde, servindo a Deus, combatemos contra os vícios. A consciência é a casa na qual, se formos vitoriosos, poderemos descansar depois da batalha. Então, ele fala de uma coisa que a gente tem falado todo esse tempo. Então, ele fala, ó, que nós estamos ameaçados por uma ruína de todos os lados, né? Pecado original. A gente já viu que nós temos três concupiscências e que nós mesmos somos o grande problema a ser vencido. Então, nada melhor do que um santo para nos ajudar nisso agora. Porque a gente já estudou tanta coisa, então agora a gente vai, né, entrar numa coisa mais profunda e vocês vão ver como a linguagem dele, apesar de antiga, ela é muito fácil, como os santos geralmente se comunicam, né? Mas para edificar a casa da consciência, é necessário que lutemos valorosamente, que não desfaleçamos no combate com o nosso corpo. Então, de novo, aquilo que a gente tem falado sempre, que a comunicação de Deus conosco é ele dá a graça e nós temos que nos esforçar. Senão a gente fica achando que ele vai fazer tudo e a gente não precisa fazer nada. Sem o nosso esforço, né, a gente não consegue. Então, é aquela coisa que também o Evangelho. Eu não sei se são cartas de São Paulo ou o Evangelho que nos ensina, né? Que o céu é dos violentos. O que que é o violento? É aquela pessoa agressiva? Não. É aquela pessoa que faz violência contra si mesma, né? Ela combate e ela sabe que o combate é contra ela mesma. Então ele continua: trabalha e cultiva com esmero teu campo, diz Salomão, para que possas depois edificar tua casa. Esse campo é o nosso corpo, cujos sentidos e inclinações, se bem os empregamos, submetendo-os ao domínio da alma, devem constantemente dirigir-se à prática das virtudes, para a qual é indispensável que o corpo seja servo da alma e a alma viva, submetida a Deus. Este é o procedimento único de edificação da consciência. Desculpa, eu tenho que passar para vocês aqui também. Da edificação da consciência em nosso interior para obter a satisfação das faltas cometidas e para evitar os males presentes. A verdadeira satisfação consiste em corrigir os males que fizemos e jamais voltar a neles reincidir. Nossa, isso daqui dá para a gente ficar um ano meditando, né? Primeiro, gravar no nosso coração isso que ele fala, que o único procedimento que a gente tem que ter é submeter o corpo à alma. O corpo nunca vai ser um mal, né? Porque se fosse um mal, Jesus não viria, né? Como verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então ele não é um mal. Ele nos criou assim. Nos quer assim. Mas veja bem que ele começa falando logo de cara que os sentidos e inclinações, quer dizer, isso decorrente, né, do pecado original, o corpo está sempre tentando puxar a gente para baixo. Lembra? A gente já falou isso muitas vezes, muitas vezes. Esse é o nosso oitavo encontro e a gente falou isso já muitas vezes nas outras aulas, né? O corpo, né, naquela imagenzinha que eu coloquei daquele desenho do Leonardo da Vinci, que é aquele homenzinho, né? E eu coloquei assim, ou o eu, né, o amor próprio, né? Ele tá para baixo, né? Ou seja, ele vai nos colocar sempre para baixo, e aí o corpo vence e as concupiscências nos dominam, ou ele vai ser elevado, né? E aí a alma consegue dominar o corpo, e aí nós estamos livres, né? Nós precisamos alcançar essa liberdade, né? Que é uma escravidão que nós herdamos dos nossos pais. E é muito incrível isso, né? O que ele fala. Então, eu vou continuar. A consciência é perpétua e como a alma não tem fim.
Ou seja, vejam bem, ele está querendo dizer aqui que nós vamos, né? Quando nós morrermos, a nossa consciência vai com a gente, né? Claro, a gente vai chegar no céu ou no inferno, ou a gente vai para o purgatório, mas a gente vai ter um juízo particular antes, e assim que a gente chegar na frente de Jesus, o que ele vai julgar é a nossa consciência, né? Então, dito isso, a gente pode concluir que a nossa consciência está nas faculdades da alma, provavelmente na inteligência. Eu não sei dizer isso, Flávia, falando, tá? Não é o que a igreja ensina. Eu, Flávia, acho que ela está na inteligência. Eu procurei saber aonde, se é na inteligência ou na vontade. Eu acho que é na inteligência. Eu falando, tá? Agora, vocês sabem que eu sou bem chata com isso. Quando é a igreja falando, eu não preciso nem sublinhar, mas agora sou eu falando. Eu acho que a consciência está na inteligência por várias leituras e indiretamente eu concluí. Mas o que acontece é que nós vamos ser julgados pela nossa consciência, né? Chegando à frente de Jesus, é isso que ele vai julgar. Então, ela tem que estar bem formada, né? Para a gente poder alcançar, né? A glória do céu. Senão a gente também não chega lá, a gente vai para o inferno. Que ele vai olhar para a gente e falar: nossa, é só lixo, né? Pois bem, a alma que é imortal não pode existir sem a consciência. A consciência será indefectivelmente a glória ou a confusão inevitável para cada um, conforme a qualidade das coisas que nela dispõe. Tá vendo? Então, o que a nossa consciência levar perante Deus no nosso juízo particular, ela vai ser a nossa glória, ou seja, nós vamos para o céu, ou a nossa confusão inevitável, ou seja, nós vamos para o inferno. A consciência, pois, morada perpétua da alma, vou aqui colocar no. Requer ser purificada primeiro e solidamente edificada depois. Quem a purificará? Deus e o homem. Olha que lindo. É uma parceria, né? Deus e o homem. O homem, por meio dos seus pensamentos e afeições. Deus, por sua misericórdia e por sua graça. Pensamentos e afetos são necessários na purificação da consciência. Os pensamentos são para a investigação da verdade, os afetos para a prática da virtude. Algumas vezes, a misericórdia divina apaga o pecado e nos dá força para resisti-lo. Em outras, afasta de nós a ocasião de pecar e nos deixa certa amargura por não ter lutado e triunfado sobre o mal. Com frequência, corrige nosso afeto, isto é, nosso desejo inclinado ao pecado, e, debilitado pelo prazer, por causa do deleite que usufrui o pecando. A graça ajuda-nos a fazer o bem, a evitar o mal e ensina-nos a distinguir um do outro. Ou seja, meus amigos, a gente aprende a fazer o discernimento do bem e do mal pela graça de Deus na nossa consciência, né? Na nossa consciência. Eu botei a mão na cabeça, né? Porque ele está falando de pensamento. Então, vejam como é sério, né, o estudo da consciência, né? Porque nós temos que ter essa consciência bem formada. E é isso que tem sido muito complicado hoje em dia na nossa igreja, porque isso não é estudado e isso não é falado, né? É falado assim muito rapidamente, mas sem isso não adianta nada, né? Então, graças a Deus que São Bernardo está podendo ensinar para gente. Que o homem, estimulado pela verdade, reconheça e confesse seus pecados. Deus inclina-se sempre à misericórdia para com quem sinceramente se confessa. Na confissão está toda a esperança de perdão. Ninguém pode ser justificado sem que antes confesse sua culpa. Porque o homem começa a ser justo exatamente quando se acusa a si mesmo. Porque a confissão é um tribunal, né? Que a gente chega na frente de Jesus ali
em persona Christi, né? E aí nós vamos confessar. A gente não vai contar para o padre uma história, a gente não vai contar o pecado dos outros, a gente vai se acusar. Eu fiz isso. Confissão é uma coisa muito direta e é uma acusação. E o padre vai nos perdoar. Ou seja, é o único tribunal que a gente confessa o pecado, o erro, e sai, né, perdoado. Se fosse um tribunal humano, nós não sairíamos perdoados com tanta facilidade como o tribunal de Deus aqui, né? Porque lá não existe essa possibilidade. Então, continuando, ditosa a consciência na qual se tenham encontrado a misericórdia e a verdade, na qual se deem estreito abraço a justiça e a paz. Porque é incrível, né? A confissão, ela tem essa essa coisa de nos dar a paz, né? Eu estou em paz com a minha consciência. Por quê? Porque eu me confessei, eu sei que eu fui absolvida e eu estou em paz. É exatamente isso que a consciência fala, né, dentro da gente. A verdade por parte do penitente e a misericórdia de Deus ter-se-ão encontrado nessa consciência, porque é indefectível esta misericórdia em quem realmente se conhece a si mesmo. O ósculo é beijo, da justiça consiste em amar os inimigos, em abandonar a família e bens, tudo quanto se possua por amor a Deus. É, ele está falando aqui sobre a questão que Deus fala, né? Que quem quiser me seguir, né, a gente tem que deixar tudo. Esse deixar tudo não é sair correndo, né, e deixar tudo, é não ter apego, né, é verdadeiramente viver o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e com o amor dele, amar as pessoas, né, e aí nós podemos amar os inimigos, enfim, e fazer tudo o que ele nos pede. E amar a nossa família com o amor dele, né? Isso tudo é um caminho, né, rumo à perfeição que a gente está aqui justamente aprendendo e almejando, né? Em sofrer pacientemente as injustiças, em fugir em tudo e por tudo da falsa glória pessoal. Aqui, esse sofrer pacientemente as injustiças é aquela história que eu falei para vocês das contradições diárias que nós sofremos, da coisa de nós sermos pedrinhas pontiagudas que quando uma bate na outra esse bater uma outra vai fazendo a outra sofrer e esse sofrimento vai me dando paciência e eu vou suportando as contradições do dia a dia, ou seja, são essas pequenas cruzes que vão nos santificando, né? E também essa coisa da falsa glória pessoal, por isso que eu sempre falo que elogio é uma coisa péssima para quem busca verdadeiramente a santidade, porque você fica falando da pessoa, você só faz com que ela, a soberba, né, que é uma das concupiscências, cresça nela, né? Então ela vai crescendo, crescendo, e aí ela vai achando que realmente ela é Deus, né? Que é mais ou menos esse é o problema da gente, né? A gente comete o mesmo pecado de Satanás, né? Eu quero ser Deus, então eu sou incrível, e a gente não é nada disso. O beijo da paz consiste em convidar com ela todos que a odeiam, em chamar à concórdia os que estão desunidos, em suportar pacificamente os próprios inimigos, em instruir com bondade os ignorantes, em consolar com doçura os aflitos na tribulação, os que choram, e, por último, em viver em paz e fraternidade com todos. Isso tudo é super difícil para a gente, hein? Ó, já vai dar 10 minutos aqui, tá? Então vou seguindo. Mas é o que a gente almeja, né? Feliz a alma que foi confirmada na paz de Cristo, fortalecida no amor de Deus. Virão as batalhas do exterior, não conseguirão turbar o silêncio, a calma, a doçura da paz interior, que a alma goza e na qual concentrou todos os seus desejos. Virão as tentações, não conseguirão corromper.
pelos apetites da carne, sua vontade, porque a alma possui já em si mesma tudo o que constitui sua felicidade e suas delícias. E desta maneira purificada, quando se recolhe em seu gozo interno, já está refeita a imagem de Deus, a quem em si própria honra. E os anjos e os arcanjos virão frequentemente visitá-la, render-lhe homenagem como templo de Deus e morada do Espírito Santo. Então, como vocês estão vendo, ele está falando de uma coisa que nós não temos, né? A gente não tem nada disso, né? Então, ele está falando dos perfeitos, que são aqueles que são santos, né? E que é esse o nosso chamado. Então, é, parece difícil, né? E é difícil. E por que que é difícil? Não, não por causa de Deus, né? Porque nós somos difíceis, né? Nós somos difíceis. Por isso que Jesus fala no Antigo Testamento, né, que nós somos o povo de dura cerviz, e por isso que é bom comparar a gente com pedrinhas, né, que se bate, né, que vai nesse encontro, os meus cachorros latindo, desculpa, gente. Nesse encontro vão ajustando as arestas, se santificando, né? Eu vou ler mais um parágrafo, acho que ainda dá tempo. Transformai-vos, pois, em templo de Deus, e o Altíssimo habitará em vós, porque a alma que tem Deus em si mesma é templo de Deus, e nela são celebrados os divinos mistérios. Então, gente, presta atenção. Essa coisa que as pessoas falam assim, que ela já sim, nós somos templos de Deus e templos do Espírito Santo, mas ele ainda está na gente, assim, pela graça que nós perdemos com muita facilidade pelo pecado, e ele está na gente por essência, ou seja, porque sem Deus nós não teríamos vida, né? Então ele está na gente por essência. Ele ainda não está na gente como os santos têm, porque os santos retêm Deus na alma, né? Então as pessoas às vezes acham que elas já estão nisso, mas elas não estão, tá? Nós somos templo do Espírito Santo nessas duas condições ainda, porque nós temos um bilhão de coisas a vencer ainda. Então, vejam bem, nós temos Deus em essência, porque nós estamos vivos. Nós temos Deus na graça e que nós muitas vezes perdemos, mas nós não temos Deus ainda com aquela posse que os santos têm. E é esse o nosso chamado, né? Então, assim, é só para a gente saber que a gente não está lá ainda, né? Porque às vezes eu vejo grupos que falam de uma maneira que parece assim que todo mundo já. Não, Deus já está aqui dentro de mim 24 horas. Como os santos, né? Eles têm uma posse de Deus como se fosse uma possessão, sabe? Com a mesma possessão diabólica, do outro lado, né? A possessão de Deus, assim, eles não se separam mais de Deus, né? E nós ainda não somos isso, né? Nós almejamos isso, tá? Então, essa é a meta. Mas se a alma não se esforça por viver em si mesma, em concentrar no amor de Deus todos os seus desejos, haverá de sair ao exterior e, pela vista, pelo ouvido, pelos demais sentidos corporais, se deleitará nas coisas mundanas exteriores a ela. Então, de novo, é quando, né, a alma está na parte, né, o cimo da alma, né, o cume da alma está na parte baixa, né, ou seja, ela está arraigada em todas as concupiscências, né? Então a carne fala mais do que qualquer coisa. É, E neste caso, que lhe acontecerá quando encontre todas as portas dos sentidos do corpo fechadas. Então, se internando novamente em si, encontrar-se-á desnuda, desolada, encher-se-á de confusão e de horror. Por ter se deleitado nos consolos do mundo, não encontrará a consolação interior que somente Deus dá. Deus não se dignará visitá-la, e a alma, angustiada pelo peso da sua própria consciência, não poderá suportar a si mesma, não encontrará o desejado repouso, porque abandonou aquele em quem unicamente deveria repousar e habitar.
Então, é isso. Se a alma ela não está em estado de graça, ela não está unida a Deus, ao menos buscando essa união, se ela se voltar para si mesma, ela não suporta, porque o que ela vai ver é o pecado. Ela vai ver o horror que é ela mesma, né? E se nessa hora ela não tem como se arrepender, a gente sabe que muitas coisas ruins podem acontecer, né? Muitas coisas ruins, inclusive o suicídio, né? Essas depressões que ninguém entende de onde vem tanta depressão no mundo, tantas doenças psiquiátricas, tantas coisas, né? Que acontecem ultimamente, né? É esse horror, assim, né? De você se olhar e falar, meu Deus, olha só o que que tem dentro de mim, nada, né? Ou seja, esse nada que sou eu, né? Que sou eu capaz de fazer as piores coisas. Encontrai-vos hoje na companhia e sociedade dos homens. Pensai que não sempre havereis de estar com eles. E enquanto viveis, buscai por companheiro o único que não vos abandonará nos dias de angústia, quando tudo vos será tirado, mas que permanece eternamente fiel àqueles que o amam. Deus, que é vosso Deus, só a ele deveis buscar. Abandonai, pois, todas as distrações do coração, todas as flutuações de vosso espírito. Assentai apenas em Deus vossos firmes desejos e aspirações, que vosso coração se encontre constantemente ali, onde está vosso mais apetecível e desejado tesouro. Gente, eu não sei se vocês sabem quanto que falta? É um minuto? Eu acho que a gente pode terminar e abrir outra sala, né? O que que vocês acham? Porque para a Eu gente acho melhor continuar. encerrar agora e continuar. Isso, então tá. Já que você abre outra, então, por favor. Vou tentar aqui. Tá bom, obrigada. Vamos fechar, gente. Tá.